chores mais, não chores mais. Jesus vem te consolar. Essa é uma grande mensagem, a transformação. Se não houver transformação, não existe salvação. Então, o cristão andar por cima, ele precisa verdadeiramente nascer de novo, passar pela transformação. Não é estar numa igreja, passar pela transformação. O casulo, né, pode ser feito em qualquer lugar. A lagarta pode fazer o casulo em qualquer lugar, mas tem que passar pela transformação. Senão ficará rastejando, comendo folha. Para receber o néctar, pegar as coisas melhores, tem que passar pela transformação. Até mesmo porque a lagarta não pega néctar, né? Ela só tem um negócio para roer, é muito feia. Então, para ela conseguir verdadeiramente receber o néctar, o doce da vida, ela tem que passar pela transformação. Assim é um cristão. Por que o ímpio não sente o mesmo sabor que nós sentimos? Não sente o mesmo desejo que nós sentimos? Não se alimenta das coisas que nós nos alimentamos espiritualmente? Porque ele ainda é uma lagarta. Talvez vai morrer lagarta, né? Porque nem todos vão passar pela transformação, né? Só aqueles a quem foi destinado, né? Porque é algo maravilhoso da parte de Deus. É uma mensagem que Deus deixou para nós, né? A mensagem da borboleta. Porque a natureza, ela prega a palavra de Deus sem linguagem, mas simplesmente com o próprio acontecimento, né? Verdadeiramente o Senhor encheu a terra de mensagem. Até no peixe, os peixes do mar, naqueles desenhos que tem nos peixes, tem alguns desenhos que são letras tipo hebraica, tipo outras linguagens, que ali está falando uma mensagem. Isso já foi descoberto, né? Até nas pedras, quando se cortam as pedras, quando tem aqueles desenhos, né, na pedra, também Deus ali colocou mensagens, em muitas delas. Às vezes uma letra, às vezes uma palavra, e nós é que não sabemos identificar, né? Mas a terra está cheia da glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Antes de abrir aqui a palavra para ler, eu já irei assim, falando com os irmãos a respeito do assunto que nós iremos ler. Está no livro de Isaías. Precisamos estar atentos à palavra de Deus, às coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, porque a vinda do Senhor está próxima. Sabemos que a igreja ainda enfrentará aí o início da grande tribulação com o anticristo manifesto na terra. Nós estamos aguardando que isso venha acontecer muito em breve. Nós precisamos atentar para a palavra enquanto isso não acontece. Precisamos estudar a palavra, precisamos voltar para ela, porque a palavra de Deus é a nossa informação. Ela nos traz a informação de todas as épocas. Nós iremos estudar e ler com os irmãos a história de Israel no tempo em que se achavam oprimidos, e muitas vezes em seus corações eles desejavam confiar em outras nações. Todas as vezes que a nação de Israel confiava ou em deuses das nações, ou pedia auxílio de outras nações, isso para Deus era um desprezo. Era abandonar a confiança no Deus Todo-Poderoso, que formou a nação, que tirou a nação do ventre do Egito, porque a nação foi formada no Egito. Ela foi chamada muito antes do Egito, pelo patriarca Abraão. Dele descenderam tantos como a areia do mar e como as estrelas dos céus. No entanto, a nação de Israel, sempre quando estava em perigo, pensava em tecer
ao Egito. Descer ao Egito. É isso que iremos ler aqui. Bom, todas as vezes então que a nação de Israel pensava e sentia vontade de descer ao Egito, a sua casa materna, porque paterna para mim foi no deserto, porque o Egito foi o ventre aonde eles ali nasceram e tornaram-se uma grande nação, mas a instrução dada pelo pai foi no deserto, aonde eles receberam a lei. Mas então todas as vezes que se encontravam apertados, logo vinha na mente deles descer para o Egito. Isso acontece muito conosco hoje. Nós vamos estudar fazendo uma comparação paralela do sentimento do povo do passado e do sentimento do povo de hoje, e como é muito arriscado e perigoso fazer isso. Por mais que muitas vezes nós estamos apertados, oprimidos, mas o bom é confiar no Senhor e não deixar a confiança no Senhor. Nós somos muito vulneráveis a isto, todos nós temos uma tendência muito grande de recorrer aos meios humanos, buscar o Egito atual, o Egito moderno, que é o mundo em que nós vivemos, para resolver as nossas causas. A nossa confiança no coração, de dentro da alma, deve estar no Senhor, ainda que nós usamos algumas coisas dessa natureza, desta sociedade. Porém, a confiança do coração, se não estiver no Senhor, também não terá de Deus a bênção. No livro de Jeremias, capítulo 17, ali vem falando também, o Senhor reclamando com o povo e dizendo: maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço. É muito ruim deixar Deus de lado e ver que o homem é capaz de nos ajudar sem o Senhor. Então diz ali que será maldito, porque o homem que pode aparentemente nos ajudar não sabe do dia de amanhã, nem sabe o grau da ajuda que precisamos, não sabe medir nada no oculto, no espiritual. Deus sim, Ele conhece o lado espiritual. Quando Ele então vai abençoar, ajudar, há muitas coisas a somarem da parte de Deus, não somente o que a pessoa acha que está precisando. O Senhor tem no seu controle, não é, toda a nossa vida, entende o nosso pensamento, sabe qual a medida das coisas que precisamos. Bom, vamos abrir então no livro de Isaías, capítulo 30. Eu vou ler o versículo 1 com os irmãos, depois nós vamos lendo devagar e estudando. Não vou ler tudo de vez, senão toma tempo. Vamos ler um versículo e vamos comentar. Diz assim, Isaías 30, versículo 1: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, ou sobre o pecado, mais um pecado. Amém. Acrescentar. Aqui fala que o povo de Israel, naquela época, tomaram o conselho que não foi de Deus. Lembra do Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui nessa ocasião eles tomaram o conselho dos ímpios, então não foram bem-aventurados. No entanto, Deus ainda antes de trazer algum juízo, mandou os profetas avisarem que eles estavam saindo do caminho, estavam saindo do objetivo, do concerto com o seu Deus, porque eles tinham um concerto firmado com o seu Deus, que confiariam no Senhor, que buscariam o Senhor, que serviriam o Senhor. Mas as pessoas se enfadam de servir ao Senhor porque acham que Deus demora a resolver as coisas.
E as pessoas são muito apressadas, impacientes, e querem a solução imediatamente. Vocês entendem isso? Isso é uma pressa pecaminosa da nossa carne. O nosso interior tem uma pressa maligna, desenfreada, inflamada pelo inferno e pela fraqueza humana. Entendem isso? O diabo não ataca em você aonde você é forte. Ele ataca aonde você é fraco. Com certeza. Ele não vai perder tempo aonde você resiste. Mas se ele vê a fraqueza, ele combaterá em cima da fraqueza. Por isso que nós temos que nos fortalecer no Senhor. Bom, então nós temos esta tendência de querer que as coisas se resolvam rapidamente. Todos nós. Porque somos tentados pelo inimigo, incomodados. E nessa incomodação vem aquela vontade de que as coisas se acalmem, se resolvam. Mas a vontade de Deus é que nós sejamos calmos e venhamos dominar essa impaciência que todos nós temos. Essa incomodação. Então, quando o nosso coração já não está mais naquilo que desejamos, é o ponto-chave. É o momento em que Deus pode operar a maravilha. Porque quando estamos com pressa também, junto com a pressa entra a ansiedade. E nós precisamos ser vitoriosos, suportar então os momentos de dificuldade para que o Senhor venha no tempo determinado nos ajudar. É muito importante a igreja estar sempre ouvindo a palavra. É muito importante vir num culto como esse para você saber, mais uma vez, que deve esperar. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, todos nós temos esse problema. Ninguém é perfeito. Temos pressa de que as coisas se resolvam. Quando você diz, pastor, eu estou com pressa, não, porque já passou a tua pressa, mas você teve no início. Aleluia. É muito difícil você não ter pressa, a não ser naquilo que você não está ligando mesmo, nem ligou nem para nada. Mas é nesse momento que o diabo ataca. Aí então, se o irmão ou a irmã não vigiar, qual é o segundo passo, depois da pressa? É descer o Egito. É começar a ouvir conselhos que não vêm de Deus. Receber conselhos que não vêm de Deus. É começar a dar ouvido a conselhos que não vêm do Senhor. Depois que você ouve o conselho, o outro passo é se vestir desse conselho. Ó, de uma cobertura que não é aqui, ó, do Espírito, né? Não é do meu Espírito, né? Que tomaram o conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu Espírito. Cobertura. Se cobriram com a cobertura. Significa que a pessoa, depois de ouvir o conselho, ele aceitou o conselho, ele se vestiu do conselho, está agora armado com o conselho. Ele está vestido, as ideias dele agora para executar de acordo com o conselho que ele ouviu. Então ele colocou uma vestidura, ele se cobriu com um manto que não é do Espírito. O apóstolo ele até ensina, né? Vestivos de Cristo. Revestivos de Cristo. Não é fácil isso para nós. Nós pregamos aqui, vocês ouvem, alguns até sabem de qual, não sabem? Difícil é colocar em prática. Às vezes é necessário jejuar para que essa carne nossa, Aleluia. essa índole má que ainda carregamos, porque nós não estamos livres do corpo. Quando nós estivermos livres do corpo, estaremos livres das tentações, livres, sabe, daquele impasse que você fica e não vai nem para frente, nem para trás. Muitas vezes nós temos este freio carnal na nossa vida, e o Espírito não tem de repente aquele livre acesso de operar conosco. Então, depois de cobrir com a cobertura que não era do Espírito Santo, o povo então de Israel estavam preparados para executar o conselho dos ímpios. Já estavam vestidos do conselho dos ímpios. Mas o Senhor, alertando a eles a respeito do profeta Isaías, o que o Senhor queria é que eles se voltassem, confiassem no Senhor, esperassem o tempo. É que Deus, irmão, faz tudo num tempo. Ele não faz assim atropelando de qualquer maneira. Ele faz tudo dentro de um tempo.
E nesse tempo, o irmão, a irmã é provado na paciência. E quando você consegue adquirir esta paciência, você adquire também uma experiência. Glória a Deus. Aleluia. Quando então a pessoa ouve o conselho que vem de fora, um conselho que não é de Deus, não é da palavra, e se veste desse conselho, ele acrescenta um pecado sobre o outro. Ó, já deu ouvido ao conselho, já vestiu o conselho, agora vai executar o conselho. Ó, um pecado, não é? Como diz aqui, ó, para acrescentar um pecado a pecado. Como eu disse, como eu sempre falo, o que é o pecado? Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Tudo que for contrário à vontade de Deus. Hoje eu estava falando para um rapaz desviado. Você sabe que até o trabalho pode se tornar um pecado? Baseado nas escrituras, quem aqui na igreja pode me dizer que um trabalho que nós precisamos trabalhar para comer pode se tornar um pecado? Ele colocar na frente de Jesus. Em vez de vir para a casa do Senhor, ele fica trabalhando. Fica trabalhando. Mais alguma passagem, alguma coisa que os irmãos possam citar, possam lembrar? Vou dar uma cola para vocês. O semeador. Ih, rapaz. Muito bem, irmã Bárbara. Cuidado daquilo. A semente caiu entre os espinhos. Se você se dedicar tanto ao trabalho, você se torna uma terra cheia de espinhos. O que são os espinhos? Cuidado. 3 coisas: Sedução das riquezas. sedução das riquezas, sedução dos prazeres e os cuidados da vida que está envolvido no trabalho excessivo. Eu lembrei do irmão Edson, eu olhei para ele, lembrei dele, da irmã Marlene, está ali. Quando ele nos conheceu, ele não tinha um tempo quase para vir para o culto, não. Tinha que trabalhar, porque tinha que pagar um monte de coisa, tinha que trabalhar. Mas Deus foi transformando isto, que nem tudo é o trabalho. Disse Jesus: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Glória a Deus. Alguma coisa, algo comum, simples da nossa vida, pode se tornar um pecado quando é colocado acima de Deus. O amor ao pai, ou à mãe, ou ao filho pode se tornar um pecado. Como se a Bíblia diz que temos que amar uns aos outros? Eu falei, pois é, como é bom estudar a Bíblia. A Bíblia é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que caiam para trás, sejam presos sem laço. Assim é a palavra. Aquele que amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aí entrou o pecado. Quem não aborrecer seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua própria vida e não seguir-me, não é digno de mim. Por que muitas pessoas não querem seguir ao Senhor corretamente? Por causa das considerações que tem com pessoas que poderão falar mal, criticar, e a pessoa se sentir envergonhada. Isso é outro pecado. Vejam o que pode se tornar pecado. Um monte de coisa pode se tornar pecado. Então a nação de Israel, querendo uma vitória rápida, um escape rápido, eles davam ouvido ao conselho dos de fora. E se vestiam de uma cobertura que não era do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai usar a multidão de pessoas de fora para te dar conselho. Mas Deus pode usar uma pessoa de fora? Pode. Mas os conselhos que eles tomavam aqui não eram conselhos bons, porque geralmente de fora vinham conselhos das trevas. Porque a fúria de Satanás com a nação de Israel era muito grande, como sempre foi. Então Satanás levantava conselheiros de Belial, filhos de Belial, para aconselhar a nação ao pecado.
Vamos para o versículo 2. Que descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Irmãos, isso aqui tem uma importância muito grande. Quem levantava, ou por permissão de sua vontade, as nações se levantavam para provar, atacar os israelitas? O Senhor. O Senhor, Ele que fazia e faz muitas obras. Se o Senhor está, ou estava, provando o seu povo, o povo não tinha que buscar refúgio nos de fora, porque a coisa ficaria pior. Deus queria sempre dar o exemplo, instruí-los, amadurecê-los, fazê-los crescer com os trabalhos, com os problemas, não é? Com as provas da sala de aula. Mas eles, querendo se livrar logo do problema, desciam ao Egito, terra de onde eles vieram. Eles tinham uma confiança na sombra do rei do Egito, e assim deixavam o Senhor de lado. A Escritura diz aqui que eles não consultavam a boca do Senhor e desciam ao Egito para se fortificar na sombra de Faraó, nos seus conselhos, sem perguntar na boca do Senhor. Nós, na verdade, temos assim esses aprendizados porque Deus verdadeiramente é colocado de lado quando a pessoa confia nos conselhos do Egito. Conselhos que vêm de fora. Nunca, meus irmãos, o conselho do homem pode sobrepujar o conselho de Deus. Nunca. Isso pode se tornar um pecado. E quando se torna um pecado porque a pessoa desprezou, isso estou falando para nós que conhecemos a palavra. Não é para os de fora, a não ser que eles também se coloquem como servos de Deus. Então se torna um pecado quando Deus fica de lado, você coloca o Senhor de lado e primeiramente você vai seguindo o conselho que os de fora te deram. Seu pai ficou de lado, você deixou teu pai do lado de fora, nem participou a ele, nem conversou com ele, nem esperou a resposta dele, antes foi descendo logo ao Egito. Isso aborreceu, isso foi desprezo. Nesse aspecto que a nação de Israel pecava contra o Senhor, porque depois eles, na confiança do Egito, quem poderia de fora dar soluções para a nação? Quem poderia mexer no que Deus estava fazendo? Então, eles se machucavam quando seguiam os conselhos de fora. Vinham as consequências, porque eles iam colher. Vejam bem, versículo 3. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Olha que perigo, olha o perigo, confusão. Quem que estava falando? O dono de tudo, o criador de tudo. Quem criou os egípcios, quem criou os assírios, quem criou Israel, quem criou a terra, quem dividiu as nações, quem dividiu as línguas. Então quando Deus fala, Ele está falando. Ele é o que sabe tudo. Ele é o dono da verdade. Glória a Deus. E a verdade é dele, pertence a Ele. Glória a Jesus. Então o Senhor falava estas palavras, mas o povo não parava para refletir. Os profetas não ficavam explicando tudo o que falavam, eles só apenas levavam, transmitiam a profecia e deixavam. Então, a confiança no Egito seria vergonha e confusão. Vergonha e confusão. E na história de Israel, quantas e quantas vezes eles foram envergonhados e confundidos por esta causa. Nós temos que confiar extremamente em Deus. Nós temos que confiar, irmãos, para valer na palavra, sem duvidar. Esperar com paciência no Senhor.
entregar nas mãos do Senhor as nossas necessidades e esperar. Porque enquanto esperamos, nós aprendemos a ter experiência, aprendemos a não confiar naquilo que precisamos, porque uma pessoa muito ansiosa, ela está confiante, ela está dependente do que precisa, e esta pessoa não pode receber coisa nenhuma do Senhor. Por que ela não pode? É porque ela vai colocar o coração não no Senhor, mas naquilo que ela tanto depende. Por isso que muitos descem no Egito, porque estão com pressa, não estão preocupados com Deus, não querem saber se a sua confiança está em Deus. Eles querem saber que Deus pode ser uma ferradura da sorte, um rabinho de coelho, uma figa, um joguinho na loteria. Vai lá, faz oração, visita a igreja, pede oração aos crentes e vamos esperar acontecer o negócio. Aí se a coisa acontece, Deus para lá e eles com a bênção deles. Eram 10 leprosos, estavam ansiosos para serem curados. Todos queriam ser curados. Até eu queria ser curado, qualquer um de nós. Ao ouvirem falar em Jesus, se posicionaram em um lugar no caminho, porque eles não podiam ficar nas cidades. E quando Jesus ia passando com os discípulos, gritaram: Mestre, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia de nós. Que quer que vos faça, Senhor? Nós queremos ficar limpos. Então Jesus disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Segundo a lei, o leproso, depois de curado, tinha que se mostrar ao sacerdote para fazer o sacrifício. Um somente, que era estrangeiro, que estava no meio daqueles 10, voltou louvando e agradecendo a Deus. Aquele voltou para amar, aquele voltou para adorar. Ele percebeu que maior do que a doença dele era aquele que o curou. Glória a Deus. É isso. Mas só a minoria faz isso. Por isso que às vezes as bênçãos elas não acontecem, as necessidades não acontecem de repente, porque as pessoas se afastam muito de Deus. Tem crentes que estão nas igrejas, mas estão tão afastados do Senhor Jesus que não percebem. Uma vez, trabalhando no Rio, comecei a pregar: mas somos desviados dentro das igrejas de fora. Mas somos desviados dentro das igrejas de fora. Aí alguns crentes passavam por mim e diziam: mas como é que pode? Desviado dentro da igreja. Aí eu começava então a explicar para eles. Aleluia. Porque eles estavam fora da via. Eu perguntava: você sabe o que significa a palavra desviado? A palavra desviado vem sair fora da via. Via, a palavra via é caminho. Caminho é a palavra, é a verdade, é Cristo. E tem muitas igrejas que estão fora da palavra, fora da via. Então estão desviados. E mais são desviados dentro das igrejas, que estão cobrindo-se com uma cobertura que não vem do Espírito, mas são coberturas de fora. Usos e costumes do mundo, táticas mundanas dentro das igrejas, não para ganhar alma para os céus, para ganhar pessoas para dentro daquela dita igreja, maldita igreja, não para prepará-las para a vida eterna segundo a faculdade de Deus, segundo os requisitos exigidos pelo Espírito de Deus, mas preparam as pessoas para sustentar verbalmente e materialmente, financeiramente, a sua maldita religião, porque elas não estão sendo benditas. A palavra maldita é porque muita gente está falando mal destas determinadas religiões. As pessoas devem ser preparadas segundo as regras de uma faculdade para exercer uma função, uma estágio na sua profissão. Assim, as pessoas, para alcançar a vida eterna, devem ser preparadas segundo a palavra, sem omitir um tio ou um pontinho. Assim, muitos conselhos que estão entrando dentro das igrejas não são conselhos que vêm de Deus, nem do Espírito Santo, mas o conselho do Egito tem entrado nas igrejas. E isso é descer o Egito. Descer o Egito, sair da posição elevada que Deus colocou e se colocar numa posição inferior, seguindo conselhos e táticas seculares.
e não das Escrituras. Nós cristãos não temos nada a ver com a nossa sociedade em relação às práticas dos céus. Nós não temos que mudar por causa da sociedade. A sociedade é guiada e regida por governos que criam suas leis. Para entrar no reino do céu, nós temos que obedecer às nossas leis. Não misturar certas coisas que não estão de acordo com a palavra. Não querendo eu dizer que não vamos seguir as leis justas dos homens, dos legisladores. Diz aqui o versículo 4: porque os seus príncipes estão em Zoan, e os seus embaixadores chegaram a Rames. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio. Esse aviso de Deus é para que o povo não continuasse fazendo o que eles estavam fazendo. As pessoas de fora não podem nos ajudar quando Deus não está no negócio, quando o Senhor não está operando. Nós precisamos ter muito cuidado. Nesses últimos dias vamos precisar muito da oração e consultar a boca de Deus e ter uma vida mais pia, mais santa aos pés do Senhor, para que a voz do Espírito não seja embargada pelos nossos ouvidos entupidos do pecado. Precisamos atualmente ter comunhão mais com Deus. A igreja, ela é constituída de diversos membros, várias pessoas com dons diferentes, mas todos nós temos, irmãos, de Deus, esta graça de nos chegarmos diante do Senhor. E não podemos depender somente de um irmão, porque para os irmãos saber a vontade de Deus, os irmãos devem estar sempre lendo as Escrituras, vindo aos cultos para ouvir a palavra do Senhor, Quem não pode vir ao culto, estiver enfermo ou doente, deve pegar a Bíblia e estar lendo para Deus lhe responder, para o Senhor lhe ensinar através da santa palavra, porque ela é uma instrução maravilhosa para nós vivermos, tratar as coisas e sabemos até mesmo de algumas coisas que o Senhor quer fazer em nossas vidas, pois aqui tem resposta. É um livro muito grande, Tem muita coisa para se ler. E em cada história, em cada assunto, em cada carta, em cada salmo, nas visões dos profetas, nós temos ensinamentos maravilhosos. É só estarmos atentos à palavra de Deus. Agora veja o que se segue depois desse versículo 6. Sentença, a palavra peso, peso dos animais do sul. Peso quer dizer sentença, julgamento. Peso dos animais do sul para a terra de aflição e de angústia. De onde vem a leoa, o leão, o basilisco e a áspide ardente voadora? Levarão as costas de jumentinhos às suas fazendas, e sobre as corcovas de cabelos os seus tesouros a um povo que de nada lhe aproveitará. Aqui, irmão, Deus está fazendo comparação, que o povo de Israel, viajando para o Egito, indo morar no Egito, se esconderam no Egito, levando suas preciosidades, nos seus animais. Porém, ao chegarem lá, não irão encontrar refúgio, porque os egípcios não poderão fazer nada a favor deles. Por quê, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos, de vários exércitos. Quem comanda todos esses exércitos da China, do Japão, é o Senhor Deus. A Coreia não pode entrar em guerra, nem os Estados Unidos, nem a China, nem a Rússia, se não houver o consentimento de Deus. É Ele que comanda tudo isso. Então, como que os egípcios poderiam ajudar um povo que estava fugindo de Deus? Como pode ser isso? Vamos lembrar rapidamente. Jonas fugiu de Deus, foi buscar refúgio num navio e num lugar chamado Tarso. Mas aqueles que estavam no navio, o capitão, todo marinheiro experiente, não podiam lhe ajudar. Já que o homem estava fugindo de Deus, Deus também enviou a aflição ao navio, aos tripulantes. E maior aflição veio sobre o Jonas.
Façamos de conta que o navio e os tripulantes é o Egito e os egípcios. E Jonas é a nação de Israel fugindo do compromisso. Se o Senhor está aqui tratando contigo, está te dando uma lambadinha, está botando você na prova, você vai buscar refúgio em quem? Quem poderá combater contra o Senhor? Quem poderá ajudar-te, te dar conselho para você se livrar, se Deus te deu uma prova? Quem? Ninguém. Vocês estão entendendo a colocação de Deus aqui, pelo que nós estamos transmitindo para os irmãos? A fim de os irmãos entenderem por que o Senhor disse que iria acontecer, que se envergonhariam e que de nada valeria a ajuda dos egípcios. Aleluia. Se tem uma situação acontecendo aqui, irmãos, nós temos que ir primeiro para os pés do Senhor, clamar ao Senhor. Ele vai dar a orientação certa. Amém. Faça isso, faça aquilo, mas tudo na direção. É verdade. Diz então, versículo 7: porque o Egito nos ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disso. No estar inquieto estará a sua força, aleluia. No estar inquieto estará a sua força. Veja, versículo 15, rapidamente. Nós vamos para lá, mas veja antecipadamente. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousar estaria a vossa salvação, no sossego, na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Por isso que ele aqui antes, disse esta palavra: no estarem quietos estará a sua força. Como diz o Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como Deus pode fazer um milagre se a pessoa tem pressa? Se a pessoa está tremendo de ansiedade, vai morrer, vai ficar tremendo. Eu preciso de um remédio. Tome remédio, deixa o diabo te cuidar de você com remédio. Tome de remédio. Quantas pessoas estão aí doentes porque estão pensando na casa, estão pensando no carro que foi, estão pensando nisso, estão pensando naquilo, não tem tempo para adorar o Senhor, porque estão dependentes, estão idolatricamente esperando na sua salvação material. E desce ao Egito. Mas é no sossego. Mas você não tem sossego. Mas é na paciência. Mas você não tem paciência. Então como você vai ver a salvação de Deus? Como você vai ver o livramento? Mas bem-aventurados sois vós que esperais com paciência no Senhor. Mas bem-aventurado é aquele que aguarda na confiança, sabendo que no tempo determinado, como disse Jó, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu também, ainda que eu fique sem carro, que já me roubaram, né? Sábado passado, mas nele eu esperarei. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, Todo-Poderoso. Eu ando a pé, eu ando de ônibus, eu já falei isso para você, eu ando mesmo. Esse negócio não. Uma vez eu disse, irmão, se alguém levar uma coisa minha, eu não vou ficar morrendo, mas vou ficar triste, porque eu vou perder. Mas eu não vou ficar, foi embora. Aí foi embora. Roubaram o carro, foi embora a guitarra da igreja, foi embora um monte de coisa que ia no carro. Amém. Agora, eu, porém, esperarei no Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, Aleluia. não haja fruto na vide, e a oliveira minta, Aleluia. que a manada dos currais seja arrebatada, que os rebanhos sejam levados, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor meu Deus fará os meus pés como dos cervos. Vou saltar por cima, e eu já saltei por cima. Glória a Deus. Amém. Então, irmãos, a verdade é esta: se o povo estivesse quieto, sossegado, eles veriam a salvação do Senhor. Mas o povo incomoda Deus. E até o dia de hoje tem gente que incomoda, é impertinente, é irritante aos ouvidos de Deus, ao invés de estar na confiança, adorando, esperando com paciência. Você põe diante de Deus, você ora, mas espera com paciência, e vai adorando o Senhor, vai servindo ao Senhor. Enquanto você espera fazendo o que agrada a Deus. Amém. Glória a Deus.
Mas não, quantos no dia de hoje já fizeram isso, descendo ao Egito para solucionar o seu problema? Eu me lembro aqui de várias mocinhas que já passaram aqui, mocinhas, que pareciam assim tão engraçadinhas. Todas elas estão enroladas com criança, presas dentro de casa. Mandaram a sua liberdade lá para o inferno. Estão presas. Não tem liberdade nem para visitar parente. E algumas eu falei claramente. Falei, você quer consertar com ele, mas o seu coração está amando o que você gostou de fazer. Que conserto você vai fazer? Aquele em diante nunca mais voltou, porque realmente... Como eu posso chegar para ele, eu estou arrependido aqui, mas eu vou para cá, meu desejo é estar lá, e eu estou indo lá buscar o conselho das trevas, estou me vestindo com uma cobertura que não é do Espírito. Quando nós sentimos uma coisa forte contra nós, um desejo contra a vontade de Deus, um pecado, nós não temos que ficar quietos. Nós temos que denunciar aos ouvidos do Senhor e pedir socorro. Não precisa ter vergonha, fala com o Senhor, porque Ele está vendo tudo. Você vai ficar com vergonha de falar diante dEle? Você vai diante do Senhor, Senhor, tem uma coisa que está acontecendo, meu coração está desejando algo que é pecado, me ajuda por favor, não me deixe cair na tentação, livra-me do mal, Senhor, tenha misericórdia, eu preciso da tua ajuda, eu percebo que eu não tenho força para vencer. Às vezes escondemos isso de Deus, quando sentimos alguma fraqueza e algum sentimento se movendo ao contrário, sabe? Aquele sentimento que vocês às vezes já passaram ou até estão passando. É preciso chegar diante do Senhor e falar abertamente. Ele sabe. Ele conhece. Ele sabe o que você sente. Eu já não contei minha experiência para vocês, que eu disse para o Senhor que eu queria apanhar o homem pelo pescoço. Mas eu dizia, Senhor, eu sei que isso é pecado. Eu não vou fazer isso, mas toda vez que eu chego em casa e olho o homem, eu só me vejo fazendo coisa errada com ele. Tem misericórdia. Então Deus me deu um sonho que o homem sumia dali, mudava-se no mesmo dia. Chegava a dona, no sonho chegava a dona da casa, pedia a casa, e o homem se mudava no mesmo dia. E isso aconteceu exatamente como foi no sonho, praticamente 2 semanas. Deus é Deus, irmãos. Ele nos ensina, nós é que temos que tomar tendência e não descer o Egito. Descer o Egito, a palavra descer significa se arruinar. Descer significa sair da posição que Deus te colocou e ir para o fundo do poço. Deus não quer que os irmãos desçam o Egito. Por mais que vocês pensem que a coisa vai desabar, que o tsunami vai chegar, vai te engolir, mas espera no Senhor, que na hora certa, na hora H, Deus dá o livramento. Quando a nação de Israel, por propósito de Deus, foi colocada diante do Mar Vermelho, para que Deus pudesse ensiná-los que no último instante Ele tem uma solução, que o homem não pode tocar neles. Pensavam que iriam morrer pelas mãos de Faraó. Até alguém desejou que morresse lá no Egito, porque lá tinha sepultura lá. Na hora, vem um monte de coisa, né? Vou morrer, agora que eu vou morrer. Eu estava vendo o testemunho do rapaz no sábado, junto com o irmão Franco. Ele disse que estava de moto, aí houve uma batida que a perna dele ficou assim, ele viu o sangue jorrando e a veia pulsando igual conforme o coração, né? E ele começou a chorar e disse, Deus, eu não quero perder minha perna. A perna se bagaçou. Ele segurou a perna dele e disse, não quero perder minha perna, não deixa eu perder a minha perna. E as pessoas passavam e as pessoas não queriam socorrê-lo. Por fim socorreram ele e Deus não deixou ele perder a perna dele. Glória a Deus. Ele não tem uma perna perfeita, mas a perna dele está no lugar. Deus é tremendo, irmãos. Agora, se ele confiasse nos médicos, me leve a um médico, me leve a um médico bom que possa fazer aqui o serviço, qualquer coisa assim, não.
Nós temos uma doença, a primeira coisa a fazer, primeira, ir para os pés do Senhor. Rodrigo, quando começou com o problema dele, nós começamos a orar. Aí vai para a UPA, o pessoal, o médico lá não sei de onde, manda voltar para casa. Nós não temos que confiar nesse povo, temos que confiar em Jesus. Por fim, eu até falei com o aluno, Rodrigo tem que ser operado, alguma coisa está estranha nisso aí. Vamos clamar, e a igreja clamando, né? Teve uma dor terrível, chegou em determinado lugar, ele foi atendido e logo teve que se internar para ser operado. Porque foi descoberto que estava inflamado lá dentro. E alguém dizendo, vai sair a pedra da urina, vai sair. E a coisa inflamada, que já estava levando à morte. Mas quem livrou ele da morte? Foi o médico que fez a cirurgia, irmãos? Fala aí, irmão, fala com certeza. Foi a misericórdia do Senhor, porque a igreja clamando, certamente ele confiando no Senhor, pedindo misericórdia. Deus é tremendo, né? Então precisamos confiar extremamente no Senhor. Quem vai nos dirigir para sermos atendidos por alguma assistência humana é Deus, mas na verdade quem nos livra da morte, quem nos encaminha tudo, quem prepara lá de fora é o Senhor. Se nós formos confiando no homem, aqueles que Deus não enviou, não tem a mão de Deus protegida. É verdade. Aleluia. Teve algumas ocasiões que Deus preparou os de fora para ajudar a nação de Israel. Mas foi o Senhor que fez isso. E o Senhor orientou. Tudo na orientação divina. Muitos crentes se perdem muito porque não são orientados pelo Espírito. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Se for da vontade do Senhor, nós poderemos falar sobre esta confiança e não descer ao Egito. É um perigo muito grande descer ao Egito. Descer ao Egito é algo que compromete a nossa fé e o nome do Senhor não é exaltado. Nós precisamos entender isso. O que é pecado? Tudo contrário à vontade de Deus. Então a vontade do Senhor é a nossa santificação, nós nos separarmos das coisas erradas e nos manter na presença dEle, na sua direção. Como o apóstolo Paulo disse, né? Andai guiado pelo Espírito, e vocês não serão obedientes aos pecados exagerados da carne. Eu estou falando numa linguagem moderna. Amém, irmãos? Amém. Jesus abençoe.